Olá, você está ouvindo Outras Mamas. Eu sou a Thaís Goldcorn. E eu sou a Bárbara Miranda. E esse é o primeiro podcast feminista vegano do Brasil. Uhul! Finalmente um Ru animado, que as convidadas não fazem o Ru junto, a gente fica frustradíssima. Mas essa ela é super animada, porque ela é praticamente uma atriz na internet. Então, a gente já tinha esse episódio planejado, mas essa semana mais um acontecimento fez a gente reforçar e deu muito certo, porque ela está aqui em São Paulo. Hoje a gente vai conversar com a Aline Matuja. Eu achava que era Matuja. É mais fácil do que parece, é Aline Matuja. É só realmente ler. É só ler. A Aline é engenheira ambiental pela UFSC e mestre em saúde pública pela USP. A Aline fala de sustentabilidade sem neura na internet. Se você não segue a Aline, eu não sei o que você está fazendo da sua vida, porque tem inclusive novela. Você já viu um Instagram com novela? Então, você tem que ir lá ver. Ela coordena o projeto Banheiros Mudam Vidas, iniciativa de construção de banheiros secos e agroecologia. Bem-vinda, Aline. Bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente. Super feliz. Que bom. Então, hoje a gente viu nessa semana São Paulo anoitecer às 3 da tarde. Foi assustador. Foi assustador. Foi muito bizarro. Eu achei que tava acabando. Você achou que não tava acabando? Eu já pedi, meu Deus do céu, desculpa tudo que eu fiz de errado. Aqueles canudinhos que eu peguei, me perdoa. Upside down. O que tava acontecendo? Tava nublado, mas tava amarelado. Eu fiquei, gente, que porra é essa? Primeiro a gente achou que era chuva, né? Porque o climinha aqui não tá ajudando. A Jéssica Miranda tava em casa e ela falou assim, ai, São Paulo é horroroso mesmo, né? Querido, seu eu juro que não é. Eu juro que é cinza, mas não é tanto. Na verdade, eu vou dizer, eu moro aqui há 2 anos e eu acho que faz bastante sol. Não é? Verdade, não é? Muito céu azul? Não tem problema de vitamina D Não é tão aqui. cinza assim, né? Não é tão cinza assim. Não. Tá, mas Cinza aí a gente achou London. tudo muito esquisito, né? Não sabia se era frente fria, mas na verdade essa frente fria, depois, né, a gente foi ver as notícias, que essas frentes frias trouxeram fuligem, trouxeram fumaça do que tava queimando, que o povo já vem falando e a gente tá muito prestando atenção, precisa chegar em São Paulo, Rondônia, Mato Grosso do Sul, no Acre. Gente, a Amazônia, o Pantanal tá ardendo em chamas. E aí, essa frente fria trouxe essas fuligens pra cá. O pessoal, não sei se vocês viram no jornal, o pessoal coletou em alguns lugares a água da chuva preta. Gente, não vi. Preta, preta, preta. Esse não é o tema do episódio, isso foi só mais um motivo da gente falar sobre o que a gente tá fazendo, que é esse lugar aqui que a gente tá morando, e o que a gente pode fazer, né, pra continuar morando aqui, pro pessoal que vai vir ainda, ter um lugarzinho legal pra morar, né, ter água, dê pra respirar, sem ficar com os nariz preto, ter árvore, ter bicho, o que a gente faz, né? É possível a gente reverter? Ou o que motiva a gente a estar aqui? Então a Aline vai ajudar a gente nessa tarefa difícil, a gente conversar hoje sobre... A gente, basicamente é disso que a gente fala nesse podcast, né? Se é possível a gente continuar vivendo aqui essas alternativas. Mas hoje a gente vai falar de... podcast pós-apocalipse. Isso, basicamente. Vamos falar na prática, né? Vamos falar você, a gente sabe que tem que... Né? Às vezes a gente fala, não dá pra ficar só pensando no individual, tem que quebrar tudo, tem que fazer revolução, tem que. Mas o que dá pra gente fazer enquanto isso nas nossas práticas diárias? E sem culpa, que foi o que você falou no evento que a gente assistiu você na terça-feira, né? É porque a culpa traz um mecanismo de uma mente punitiva, né? Que funciona pra algumas pessoas, mas eu acho que não traz resultados muito duradouros na vida, assim. As pessoas tendem é que nem aquela coisa, aquela dieta louca que você quer emagrecer rápido, né? E não se sustenta, porque não passou por um processo mais profundo de consciência e transformação. Então, eu gosto de trabalhar com essa ideia, e por isso que eu trago o humor pra dentro dos conteúdos que eu construo, porque eu acho que o humor, diferente do apontar dedo, o humor, eu acredito, né, que ele dá umas rompidas nas couraças, né, quando a gente dá uma risada, chakra de base já abre, a gente fica mais disposto, mais permeável, eu diria, pra uma informação. E aí você riu, e quando você viu, você já aprendeu. Aí começam as conversas a respeito e as risadas misturadas com informação. Então, isso pra mim é mágico, eu adoro fazer isso. Mas o que eu acho, assim, a primeira coisa que eu gosto de trazer como o primeiro passo de sustentabilidade é olhar pra dentro, é se permitir a reflexão, sabe? Então, a gente falou até antes de ontem muito sobre as inquietações. E olhando pra minha trajetória, foi a partir das inquietações que eu formei a pessoa e a profissional que eu sou hoje, sabe? Então conta, a gente sempre gosta dessa parte, a gente pulou. Conta um pouquinho da sua trajetória, como de engenheira ambiental você foi pra atriz e palhaça na internet. Adorei esses novos títulos, amei. Gente, grava isso. Ah, tá gravando.
Eu fui pra engenharia ambiental porque eu me apaixonei pela ideia de que existia uma profissão pra arrumar bagunça. Nem me dei conta que teria tanto tempo de exatas, né, estudos de física, química e cálculo diferencial. Realmente, o estudo de engenharia são 3 anos bem puxados, só quem fez, sabe? E aí, minha vida virou estudar aquilo que, né, não era uma aptidão nata. Eu sempre gostei mais das conversas. Eu sou uma engenheira de humanas. Eu ia falar isso, se eu te visse na rua, mulher, você é de humanas, você não é de exatas, não. Mas eu sou a prova viva de que qualquer um pode aprender matemática, porque... Aí eu me apaixonei, assim, porque eu já tava lá, me mudei de cidade, fui pra Florianópolis estudar, na Universidade Federal de Santa Catarina. Já tava lá quando eu me dei conta, né, da grade curricular. Coisas que a gente faz quando tem 19 anos, né? E aí eu falei, bom, eu tenho 2 opções. Ou eu recuo com medo, ou eu vou pelo menos tentar entender, né, se esse medo procede ou não. E nesse processo de tentar entender, eu sentei a bunda, estudei muito, me apaixonei pelas exatas e pela matemática, porque eu vi que era só um idioma para descrever os fenômenos naturais. Então, é uma base maravilhosa para você estudar hidrologia, comportamento da água, e isso ajuda a entender essa fumaça louca que chegou. É engraçado, tem gente que fala, não acredito, é mentira. Gente, tem coisas que são físicas que elas não se importam se você acredita ou não. A fumaça não se importa se você acredita nela ou não. Então, aí passei a estudar, enfim, mergulhei nisso. E aí, passado o momento inicial de muito estudo em exatas, eu consegui ir permeando o que eu sentia falta, que eram os estudos sociais. Então, fui fazer iniciação científica dentro de um grupo de estudos lá na engenharia mesmo, mas que era a respeito de políticas públicas. E aí a gente foi estudar a política pública de recursos hídricos, de resíduos sólidos, de conservação, manejo sustentável de florestas. E esse estudo que a gente fazia lá era um método de pesquisação em que o pesquisador tá junto na comunidade. Então, a gente tinha algumas comunidades onde a gente trabalhava, e a gente estudava isso junto com as pessoas, os cidadãos, sociedade civil, que estão colocando em prática as políticas públicas em si e seus instrumentos. Então, fui pra vivência, fui pra vida. E isso me trouxe o aprendizado, assim, primeira coisa, a humildade de que o conhecimento técnico realmente é só uma ferramenta para fazer a vida real acontecer. E aí, mesmo assim, a vida paralela, a vida pessoal foi que me formando para ser quem eu sou hoje. Então, eu recebo muitas mensagens, né, de estudantes de engenharia ambiental, de biologia, de várias áreas ligadas à sustentabilidade, nutrição, enfim, várias, muito preocupados só com carreira. E o meu conselho é, vive a vida, vive as suas inquietações mesmo. Não foi na faculdade que eu aprendi a fazer compostagem, foi buscando e praticando, a viver em comunidade, se jogando mesmo, morando com gente, discutindo, tendo problemas e criando regras, combinados. E tudo isso nos ajuda muito a construir essa nova teia de práticas pra gente ser o que a gente quer ser. Cidadãos mais sustentáveis, conscientes, compassivos. É isso. Muito lindo. Essa foi uma coisa muito interessante, que foi uma coisa que a gente já sabia, mas é essa coisa da teoria, né? Que a gente acha que sabe a teoria e a prática tá indo junto. Na verdade, não tá. Foi nossa viagem no Nordeste, a gente conhecer pessoas que estão fazendo veganismo na prática, para além da teoria, estão fazendo mudanças na prática, para além da teoria. A gente falou, cara, é isso, sabe? A gente precisa conseguir encontrar a teoria com a prática. A universidade é muito legal, mas ela é só um meio. A minha universidade mesmo, o que eu falo, poderia ter feito um curso técnico. Pelo jeito que eu fiz a universidade, pelo jeito que eu vivenciei a universidade, eu poderia ter feito um curso técnico, porque hoje o design é só uma ferramenta pra mim. Eu faço muito mais do que isso, e o que trouxe isso foram minhas vivências. Então é muito legal você contar dessa forma também, pra gente também não supervalorizar o conhecimento teórico como se fosse o único meio de viver e de, né, ter uma carreira e etc. A maioria das coisas que eu faço hoje eu aprendi depois da faculdade. Acho que a universidade tinha esse ambiente muito fértil de pessoas com todos os canais cognitivos abertos para o aprendizado e para curtir a vida também, né? Então a gente fazia muitos encontros, as greves, o movimento estudantil, aí eu falando, trazendo o movimento estudantil. Mas a gente, né, acampou na reitoria, a gente ocupou espaços que estavam vazios na universidade. Isso tudo trouxe um outro diploma que é da vida, né? E
E continua. Tô velha, mas tô continuando ainda. Não tá velha não, porque se você tá velha, eu também estou velha, né? Estamos novas. E essa coisa do Instagram, assim, né? Como surgiu isso e como você vê o seu trabalho de comunicadora, né? O seu trabalho de falar disso, de coisas tão que às vezes parece chato, né? Ai, que mala, falando do lixo, falando de compostagem, falando de tá abraçando árvore, que chata, que ecochata. Foi uma sacada que você teve de trazer um humor, isso foi acontecendo, isso é você faz assim com seus amigos. Como foi esse processo e como você vê hoje essa relação sua com o seu público na internet? O que eu faço na internet sou eu na intimidade. Uhum. Então, desde criança eu faço isso em casa com a minha irmã, de criar personagens e inventar histórias e, enfim, tem personagens muito mal educados, sabe? Tem coisas bem subversivas e isso era bem em casa, num ambiente bastante íntimo, assim, e que existe um gap entre isso, que a gente nunca deixou de ser, a gente tem até hoje os nossos bonecos e bichinhos que a gente faz da vida, e tinha um abismo entre essa Aline na intimidade e a Aline profissional, de 30 anos. Com dificuldade de comunicar as coisas para as pessoas. Então, acho que todo mundo que trabalha com sustentabilidade, acontece com vocês deve ser super assim. As pessoas que estão um pouquinho fora do universo olham para você e falam, desculpa, juro que eu tento o meu melhor, mas... Então, eu sei que quando eu chego, as pessoas sentem medo. Sentiam, principalmente antes do trabalho do Instagram, sentiam que eu iria ser o grilo falante da consciência vindo entuchar uma ideia e uma culpa na cabeça da pessoa. Então, a minha postura era, quando me perguntam, eu falo. Mas aí, quando a gente começa a explicar, às vezes, realmente, o assunto é pesado, os assuntos são densos. Então, eu percebia que, às vezes, a pessoa ia ficando murcha. Ia ficando assim, ia se afastando do assunto, mas como pode, tá? E eu via que eu não tava conseguindo ajudar efetivamente, sabe? Eu saía dessas conversas frustrada. E aí eu comecei a produzir um conteúdo meio nonsense Deu mesmo. Deu louca. Meti o louco. Uhum. E eu nem publicava no começo. Foi quando começaram a surgir os primeiros aplicativos de filtro de caras. Uhum. E eu amei, eu passava assim muitas horas. Aliás, desculpa os meus clientes com quem eu furei o prazo, agora vocês já sabem o que eu tava fazendo. Testando filtro. E criando um monte de personagem, falando coisas, usando aquelas caras, né? Então tinha uma cara de um jovem, uma cara de um velho. Aí o velho, eu pensava ele conversando com a neta. E fui fazendo essas coisas em casa. O assunto que tá na minha cabeça o tempo inteiro é meio ambiente e sustentabilidade. Então esse era o assunto que eu conversava ali sozinha. Uma hora eu gostei do resultado, falei, vou postar. E aí eu subi no Facebook, que eu nem é uma coisa que eu não uso já há um tempão, mas subi lá. E começou só tinha os amigos, né? Não tinha seguidores, não tinha ninguém. O povo começou a rir muito e falar do assunto. E isso puxou conversa. Eu adorei fazer. Uhum. E comecei a fazer, paralelo à minha vida profissional. Era bem paralelo. E agora, acho que faz o quê? Uns 2 anos, mais ou menos. Agora as coisas estão se entrelaçando. Uhum. Então agora quando a Aline, profissional, consultora, é contratada, já sabem que a louca que estão contratando. E aí eu fico mais à vontade pra ser quem eu sou. E, que enfim, legal. Sou mais feliz hoje. Isso é massa muito da gente achar que existe uma maneira de comunicar, né? A gente fala muito isso. As pessoas perguntam muito pra gente também, como fala de veganismo? Como fala dessas questões ambientais com a família, com as pessoas? Eu falei, não sei, você vai descobrir. Cada pessoa tem seu jeito pessoa. Também. Até quando rola uma crítica do tipo, não, a pessoa é muito agressiva. Eu concordo sempre que a agressividade não é boa. Mas tem gente que vai comunicar daquele jeito por um tempo, porque é o jeito dela. E vai ter gente que vai entender. E vai ter gente que vai ficar puta, mas ficar puta vai fazer refletir. Então não tem a fórmula, né? É legal encontrar isso, e não só encontrar a sua, como encontrar e reconhecer na pessoa como vai tocar ela naquele momento. Aí já é o passo 2, né? De você ler a pessoa, ler o ambiente e entender que no momento do churrasco você vai falar de um jeito, na rua você vai falar de outro, ou de um pra um amigão seu que você chama pra cerveja e fala, você já pode falar de uma outra. Essa parte de como comunicar, acho que é um dos caminhos que a gente pode encontrar aí, já que a gente tá todo mundo nessa fase tão desesperada do tipo, o que vamos fazer, né? Eu preciso colocar essa informação na cabeça das pessoas, porque eu enxerguei que tá se acabando. Não que a gente esteja conseguindo transformar, né? Porque é isso que a Aline falou também. Muito provavelmente, a gente vai fazer as coisas aqui, a gente não vai ver daqui 5, daqui 10, o mundo que a gente quer ver. A gente pode ver umas melhorias, outros atrasos, mas o importante é a gente saber onde a gente quer chegar. E aí você vai tentando comunicar
as pessoas da maneira que você encontrar, assim, e tem voz pra todo mundo, e tem como você atingir todo mundo, né? Não todo mundo, mas enfim. Tem gente que não vai querer ouvir mesmo. Vai ter. Eu continuo testando muito. Eu continuo fazendo coisas que dão muito errado. Às vezes eu dou uma bolaça dentro e fico super feliz. Mas o principal desse trabalho que eu tô fazendo e que eu acho que vale pra todo mundo é isso que você falou. É a expressão. Eu comecei esse trabalho pra poder me expressar. Pra reduzir a frustração de ficar entalada porque eu tentava manter ali uma explicação professoral e saía disso sempre frustrada, porque o assunto ficava chato, a pessoa parava de ouvir, eu ficava cansada e ficava de novo sendo a ecochata da turma. E aí isso me frustrou e essa inquietação me fez conectar as coisas e querer me expressar de outra maneira. A expressão é tudo, porque a gente tira do peito, então falem mesmo, conversem. E é isso, vai encontrando o jeito de fazer. No lugar da raiva tem o lugar da raiva, né? É difícil. Eu gosto muito do Bayo Akomolafe, que é um filósofo nigeriano que veio para o Brasil, fiquei apaixonado pelas ideias dele. Ele fala sobre a gente aprender a ter a capacidade de acolher a tristeza, acolher a raiva, acolher o luto e também a alegria, a celebração. O dia que houve a fumaça aqui, no dia seguinte, aliás, eu fui falar para um grupo e tava muito pesado o clima, né, entre as pessoas. E aí eu comecei, seria negligente se eu não começasse falando da fumaça amazônica que chegou aqui. Mas ao mesmo tempo a gente estava reunido para celebrar um resultado ambiental positivo que aquele grupo de pessoas tinha feito. Era um encontro de celebração. Acho que tem espaço para tudo o tempo inteiro. Então eu fico assim, a gente precisa falar das coisas sérias, mas precisa falar das coisas positivas, precisa ensinar coisas práticas muito simples e assim o conteúdo é de uma diversidade que não acaba nunca, né? Infinita de conteúdo de sustentabilidade. Legal. No evento que a gente foi na terça, te assistiu, você falou sobre alguns conceitos bem interessantes, assim, que é de ecologia profunda e ecologia referencial. Isso foi bem legal de entender e ver essas novas... Não são novas nomenclaturas, né? Mas pra mim era novo, no caso. E de pensar a ecologia de uma forma mais global do que ela é pensada hoje em dia, e não só a gente pensando no ser humano em como a gente pode explorar, né? E aí eu vou trazer que sábado teve evento com a Jéssica Miranda, e aí ela pediu pra, tipo, as pessoas construírem um país em que tudo fosse possível, e qual que seria o país ideal para as pessoas. E foi muito engraçado observar que ninguém conseguiu realmente seguir o princípio de, cara, tudo é possível, tudo é tudo, sabe? Se eu quiser colocar unicórnio no país, eu vou colocar unicórnio porque eu quero que tenha unicórnio, pronto, vai ter, sabe? E todo mundo ficou muito nos sistemas que a gente já conhece, né? Tentando ver qual é a melhor possibilidade dentro desse sistema. E corrigir as coisas que a gente não gosta, que a gente já conhece. E aí não vai ter o Bolsonaro. Ele, no caso, é o risco. E aí ela chamou atenção pra isso e eu prestei atenção que vários dos grupos, que tinham as lideranças de cada grupo, falaram: porque aí a gente vai ver os recursos naturais. E eu, tipo assim... E ver o que dá pra extrair. O que dá pra extrair, começaremos tudo de novo. E a história tem que ver o que tem a natureza, o que a gente vai poder pegar da natureza nesse primeiro momento, quando a gente chegar nesse novo país, nessa ilha, né? Que ela tinha dado essa ideia, assim, de ser uma ilha nova. Você chegasse, pudesse construir o país que você quisesse. Ver o que a gente pode extrair da natureza. E eu, assim, tipo, não, começou errado já, que desespero. Então, é isso. Um chamado pra olhar de uma outra maneira, né? A gente quebrar com esse pensamento de recurso, né? A partir daí, as alternativas vêm, gente. Se a gente já quebrar esse pensamento, e é muito difícil quebrar com ele. A gente aprende assim na escola, né? A gente é criado pra colonizar. Sim. Uns aos outros, as outras espécies, as florestas. Inclusive, o projeto de ocupação com a pecuária na Amazônia, o nome do projeto é projeto de colonização lá atrás. Então, o povo do Sul, que foi pro Centro-Oeste, são os colonos, tem esse nome mesmo. Então, todo mundo sempre soube o que fomos fazer lá. Existia essa visão de que era esse o padrão. E a gente foi criado, a gente é muito próximo às gerações, tudo muito ontem, né? A escravidão, eu faço muito esse exercício, cada vez que eu percebo que eu fui arrogante por ser ambientalista, por já saber muita coisa, porque realmente a gente estuda pra caramba, a gente sabe bastante coisa, mas isso não dá o menor direito de ser arrogante com os outros, porque a gente tem internamente muitas dificuldades por ser fruto de gerações e gerações colonizadoras. Então acho que o convite da ecologia reverencial que a gente convidou é um convite para quebrar mesmo esse padrão e revisar internamente. E isso não é decidindo, falando que eu vou fazer isso agora então. Não, tem que meditar, tem que fazer terapia. É um trabalho interno profundo
profundo. E fazer todos os dias, né? Não fez, pronto, fiz, agora eu sou ótima. E se perdoa também se não conseguiu. Isso tudo faz parte, né? Então, esse conceito, que é bem interessante mesmo, e não é muito antigo, o Satish Kumar escreveu um artigo sobre isso, tá no Medium, quem quiser, a gente depois põe um link. Sim. É um texto em que ele compara, né, a ecologia rasa, a ecologia profunda e a ecologia reverencial. A ecologia rasa como essa que você comentou, né, dos recursos naturais, a natureza como recurso, como algo que só existe para prover a humanidade. E aí a gente passa a ecologia profunda, dentro os profundistas, nós que, enfim, estudamos e gostamos desse conceito da ecologia profunda, a gente acredita que a natureza e todas as espécies têm direito de vida em si. Não é para servir ao homem. Então, a gente precisa conservar florestas, não só para conservar o clima, para ficar bom para todo mundo, mas porque aquela floresta tem direito de existir. Assim como todos os povos, né? E que a gente subjuga demais. E aí, o Satish Kumar propõe o conceito da ecologia reverencial, em que você dá um sentido sagrado às coisas que não são humanas também. E sagrado não no sentido religioso da coisa, mas na simples compreensão de que tudo está conectado e possui relações que vão muito além da nossa possibilidade de controle e entendimento. Então você reverencia o sagrado da perfeição, da complexidade que é esses ecossistemas que existem e que foram formados durante trilhões de anos no nosso planeta, que a nossa existência aqui é um peido. A gente se acha. E a gente é muito prepotente. Então, nessa ilha, a primeira coisa seria observar. Fazer o que o Ernest está fazendo há anos, décadas, não vou chutar aqui, mas acho que são 30 anos que ele está observando e manejando. E olha que interessante, a Amazônia é um ambiente manejado. Então, a Amazônia como ela é hoje, ela é consequência, fruto de milhares de anos da convivência da nossa humanidade lá. Então, a gente estabelece relações com as outras espécies. A gente é capaz disso, né? Os povos originários, eles tinham uma relação muito mais equilibrada. Sim. Eles não tinham inventado o plástico, pra sorte da civilização que eles criaram. Então, eles viam as coisas se biodegradarem. Tanto que a gente tem a terra preta de índio, né? Lá na Amazônia, uma imensa área fértil, onde claramente, né? Isso, claro, né? Sempre que a gente fala de passado, são teorias, porque não tá escrito. Mas existem muitos indícios de que aquela terra preta de índio era uma maneira de compostagem dos povos originários. Quando a gente reverencia o sagrado do índio, tá na areia do fundo do rio. Assim como os orixás, religiões que tinham como sagrado a natureza e a observação. A gente tirou o nosso Deus dessas coisas bonitas daqui, pôs um Deus num lugar que a gente desconhece, um Deus que pune, que culpa a gente, e aí a gente fica aí vivendo pra se enclausurar, né, dentro de barreiras de conforto. E muito pra gente, né? Então esse Deus, ele vai punir e ele também vai gratificar. E com o plus agora, com o dinheiro. Sim. Com o dinheiro. Deus que me deu, né? Tem o adesivo do carro. Com o dinheiro. Foi Deus que me deu. Então é muito louco isso, né? Eu não tinha pensado por esse lado, a pessoa que tenta negar que essa palavra. Religiosidade. A pessoa é tão não religiosa. Não quero nem falar essa palavra. Nem falo. Que Deus, né, a gente poderia olhar dessa maneira, que tá na natureza, e aí sim reverenciar, mas não, a gente colocou lá longe, num lugar que a gente vai viver maravilhoso depois que a gente sair daqui. E não aqui. Porra, vamos deixar legal aqui? Vamos viver maravilhoso aqui? Não depois? Se você for legalzinho aqui? Não. Você falou de uma coisa que na terça-feira, que eu acho legal falar aqui, que talvez alguém não tenha ouvido, que pra mim estourou na cabeça quando eu descobri também, que é que as árvores conversam, né, entre si, e elas não são raízes, mas fungos que estão conectados às raízes delas, que elas conectam, tipo, quilômetros de distância. Inclusive vai sair um livro sobre isso agora. Em português já tem em inglês, acho que vai sair no Brasil agora, esse ano ainda. Não lembro o nome do livro, vou pesquisar, vai estar no post do blog, então fiquem de olho aí, porque é um amigo meu que me recomendou. Opa. Que é tipo, exatamente essa questão da gente achar que as árvores não são seres importantes na nossa vida, né? E o outro foi um documentário
que tem na Netflix, chama One Strange Rock, que fala sobre os ciclos da Terra, que é tudo observado pelos astronautas da NASA, né? E aí eles falam que, tipo, tem um deserto lá na África, que é levado pelas correntes de ar lá em cima, que é uma das coisas que alimenta a floresta amazônica, assim. E quando eu vi isso, eu falava, tipo, não é possível, não é possível. Tipo, a Terra é muito mais inteligente e ela... É exatamente isso. Se a humanidade acabar, ela vai continuar vivendo ainda, tipo, muitos anos, sabe? Porque eles são muito mais espertos que a gente. É muito doido. E a gente é muito louco porque a gente tem uma legislação ambiental no Brasil que tem um princípio da precaução que diz justamente isso. Diante da incerteza científica, ou seja, galera, a gente ainda sabe muito pouco, vamos observar e não fazer. Então, existe esse princípio dentro da nossa lei. Olha só, a gente até tem umas janelas de possibilidade de construção, né, de um mundo melhor. E essa coisa da comunicação entre as árvores foi um desses estouros mesmo de conhecimento, né? São as micorrizas, são associações de uma vida invisível, uma vida microvida, junto com as raízes, e que permitem a absorção dos nutrientes pelas árvores. Para além disso, as árvores são capazes de se comunicar usando essa teia de comunicação, que é tipo a internet, banda larga, 5G das árvores. E quando você vai estudar a cosmologia de povos originários, assim, muito antigas, né, você vê, por exemplo, que a Suma-Uma, que é uma árvore amazônica, árvore-mãe, tem um papel de ser árvore-mãe daquele povo, sacralizada dentro da religiosidade, a espiritualidade dos povos. E eles já sabiam. Eles tinham outros canais abertos de sabedoria, que não eram só... Depois da Revolução Científica, a gente ficou meio maluco, né? Se não tá comprovado no método cartesiano, eu não acredito, não existe. E vai muito além disso. Então, acho que a ecologia reverencial também é nesse sentido, né? Sabemos muito pouco. Então, vamos observar, reverenciar e deixar a gente... Vai ser muito melhor pra gente se a gente fizer parte do que se a gente colonizar e dominar. Vai ser muito melhor pra gente. A gente vai ser mais feliz, vai ter mais abundância. Vai aprender. E sobre o deserto que chega aqui, né, e que viaja pelos ares, são grãos de areia do deserto do Saara, que viajam transatlântico e vêm sedimentar aqui na Amazônia. E é boa parte da onde vem a fertilidade da Amazônia. E aí, vendo a Amazônia queimar, né, o desmatamento aumentou 82%, a Amazônia subiu pro céu na forma de cinzas e viajou e veio pro sudeste. Veio centro-oeste e sudeste, né? Tem uma amiga que tá em Corumbá também, falou que tá tudo cheio de cinza lá. E aí me fez pensar, porque a cinza também é um super adubo. Riquíssimo. Descobri isso hoje, Thaís me contou. É um adubo maravilhoso eu fiquei assim reverenciando hoje mesmo, pensando até quando morre a floresta é generosa. Ela tá vindo adubar talvez o quê? Nossos corações, nossas ideias, mas tá sendo depositado aqui cinzas altamente férteis na nossa terrinha. Ó, que maneira boa de enxergar, gente. Tem sempre o lado bom das coisas e eu acho que é isso. Tem processo do luto mesmo, isso que aconteceu deixou todo mundo bem mal, mas talvez pensar a Amazônia como um organismo vivo, ela mandou um recado, né? Pensar dessa maneira, de que a gente preste atenção e de que a gente não pense que isso, como aumentou o desmatamento, a gente sabe que isso é muito desse governo Bolsonaro, mas a gente pensar além disso, pensar se a gente prestava atenção nisso antes e como a gente enxerga essa natureza e como a gente enxerga essas questões, se na nossa prática diária existe alguma coisa que a gente pode não só fazer, mas a maneira de a gente pensar. Se a gente olhar para a natureza dessa outra maneira, e se a gente falar da natureza para as outras pessoas, e se a gente de repente ensinar as crianças a olhar a natureza dessa outra forma, talvez isso já seja um caminho para alternativa, né? Então esse recado aí que veio através de cinza, se a gente não prestar atenção agora, eu não sei o que mais recado vocês querem. Vocês querem que chova o quê, né? De repente, chovendo canivete, chovendo... Como é que é do filme? Do Magnolia? Chovendo sapo e perereca? Eu não sei o que vocês estão esperando, mas assim, aproveitar esses momentos de recado. Óbvio que tá todo mundo puto, óbvio que o Bolsonaro é o nosso inimigo, a gente, né, não cansa de falar isso, mas vamos pensar além, né, de depois que ele passar. Que não é só ele, né? Tem um governo inteiro, tem uma história inteira que foi construída, não é só a Amazônia, né? O Cerrado tá aí também sendo dizimado todos os dias e a gente esquece disso.
disso, né? Porque o mais importante é a Amazônia, que é o pulmão do mundo, mas tem zilhões de biomas aí no Brasil e a gente tá deixando tudo a a gente não tem representação nenhuma, não conheço hoje, não admiro nenhum político, nenhuma proposta de partido que fale dessa maneira que a gente tá falando. Obviamente seria muito melhor se a gente tivesse com um partido, qualquer um, né, gente? Até o Alckmin seria melhor. Mas pra gente pensar que mesmo assim, mesmo quando a gente ama, adoro, queria que fosse, sou de esquerda, mesmo assim o discurso da ecologia é muito raso, e Sabrina vive falando disso. A gente quer falar de ecologia para as pessoas de esquerda, elas acham que é bobagem, é segundo plano, não é tão importante assim, é coisa de hippie. Acho mais importante é a classe trabalhadora e só. E como se não tivesse relacionado, né? É pra gente mesmo a ecologia. Quando você olha, né, tive algumas incursões em comunidades, observando o efeito prático na vida das pessoas de projetos de soberania alimentar, que é basicamente você devolver a autonomia para as pessoas de produzirem seu próprio alimento. Então, eu visitei comunidades que eram profundamente escravizadas durante séculos, e escravizadas, assim, seguindo dentro de uma roda de exploração muito séria. Então, visitei comunidades que faziam parte do mercado ilegal de carvão, porque antes elas eram extrativistas, e de repente elas ficaram ilhadas em monoculturas gigantescas de eucalipto, e aí elas passaram a tirar aquele eucalipto para viver e queimar aquele eucalipto. E não é que queimava para a própria vida, queimava para alimentar um mercado que queimava esse carvão, inclusive em fornos da Vale, sabe? Então, quando a gente fala que existem ciclos perversos de insustentáveis, isso é real oficial na prática das pessoas nesse segundo que a gente tá falando aqui. As pessoas estão sendo exploradas por um padrão, que é esse padrãozão nem ecologia rasa, talvez ecologia rasa, mas ainda deturpada, né, de entendimento que natureza é recurso. E aí, essas famílias, em 7 anos, a vida delas muda completamente. Assim, quem visita assentamentos também já deve ter visto muito, à medida em que as famílias praticam agroecologia e plantam uma diversidade, que em primeiro lugar, o primeiro objetivo é botar comida na mesa, fica todo mundo mais saudável, mais rico, de dinheiro e de não dinheiro, de vida, de atividade, fazendo uma atividade muito mais... Porque na aplicação de agrotóxico, quem mais é impactado é o agricultor, assim, de um jeito péssimo. No sul, onde eu morei, os agricultores não comiam a própria cebola que plantavam, porque sabiam o que tinha. Então, existem caminhos de ecologia profunda e ecologia reverencial, na prática, que beneficiam principalmente a classe que a gente está falando tanto nos diálogos de esquerda. Então, tá na hora da gente avançar mesmo. O MST tá aí para mostrar que o maior produtor de alimentos sem veneno do Brasil, fazendo agroecologia em escala, é quem bota comida na mesa da gente. E comprar direto, sabe? Acho que indo já agora para os assuntos mais práticos, quando você escolhe consumir um alimento direto do produtor, orgânico, agroecológico, ou que esteja em transição agroecológica, que é mais legal ainda, quando você pode apoiar uma família que está em transição, que está querendo plantar sem veneno, ou que está tomando consciência de que talvez seja legal, sabe? Participar desse movimento é a melhor atitude que você pode ter. Sim, né? Além de não comer carne, obviamente. Você financiar esse tipo de sociedade com o seu consumo e com a sua participação ativa nas conversas. Então, aqui em São Paulo tem, né? Instituto Chão, Instituto Feira Livre, todas as feiras. As feiras, mesmo as feiras de rua, tem algumas barracas de produtores. Chegar perto, descobrir quem são eles, conversar, comprar direto deles, perguntar o que eles conseguiram fazer sem veneno. Tem muita entrega de cesta também, que é fácil de encontrar. Isso tem um efeito na saúde e um efeito de militância. Bem importante pra gente financiar. Eu vejo muitas amigas dizendo que orgânico é caro, ou é difícil porque a feira é domingo de manhã e elas trabalham muito, ainda estão nessa lógica do trabalha demais e não tem tempo pra nada, principalmente pra elas. E uma das dicas que a Lenara deu no episódio é: se você não consegue comprar da cesta ou comprar no Feira Livre, você não consegue nada disso, se sua opção for comprar no mercado, então prefira a Feira Livre, mesmo que seja o alimento ainda com veneno, mas é a feira, e você vai conversar com essa pessoa. E eu não sabia nem dessa possibilidade. De repente, na própria feira, você pergunta
perguntar o que você falou, isso eu achei genial, conversar, né? Porque primeiro que a gente cancelou isso de conversar, né? Tem aqueles supermercados que já estão instalando caixa sem a moça do caixa. Sem a moça do caixa. E mesmo quando tem, eu percebi quantas e quantas vezes eu passei por essas pessoas e eu não conversei, tanto na feira quanto em qualquer relação. Então, retomar isso e de repente ir pra feira e falar, só de trazer esse diálogo do tipo, qual desses alimentos, você que plantou? Quem planta? Onde você pega? É do Ceasa? Não é do Ceasa? Se você plantou, esse usou veneno, não usou veneno, já é uma ponte que você cria ali pra voltar a se conectar com aquele alimento que foi plantado, né? Isso já é uma dica muito massa. Então, amigas, Feira Livre. Não Feira Livre no Instituto. Ótimo, você conseguir aqui em São Paulo o Instituto Feira Livre, que é maravilhoso, 20 anos, economia solidária, massa. Mas essas feiras de bairro, né? E semana passada eu visitei o produtor de quem eu compro, né? Eu visitei a fazenda dele. Então foi muito, muito legal. Fiquei muito feliz. Vai sair um vídeo no canal do Vitor, quem quiser ver. E às vezes conversando, exatamente essa coisa da conversa, né? Tiveram alguns condomínios aqui em São Paulo que fecharam a entrega de cesta com eles. Então, tipo, terça-feira eles entregam em X condomínios, na quarta-feira eles entregam em X condomínios, eu pego diretamente com eles no sábado. Então eles têm essa possibilidade, né? Essa flexibilidade. A gente acha também, eu não posso pegar a cesta, não posso encomendar a cesta, mas ele pode ir até você também, sabe? Então, se você mora em prédio, combina no prédio. Eu não converso com meus vizinhos, converso com os vizinhos. Tanto a gente vai chegar nessa, tanto a conversa do que a gente faz com o lixo do prédio, tanto essa conversa de de repente juntar todo mundo, fazer um grupo e pedir a cesta de alimentos sem veneno pra entregar lá. Eu sei que aqui em São Paulo, no Copan, isso rola, acho maravilhoso. Sim. O Copan é gigante, é uma cidade, né? A galera se organiza e aí, sei lá, 1 ou 2 vezes na semana o produtor vai entregar lá. Então, pra galera de prédio ou de condomínio também funciona. Ou vai buscar, né? Se você consegue buscar, vai buscar. Porque aí o produtor sai muito mais valorizado na equação. Ele vai conseguir... A gente só consegue pensar em projetos novos quando a gente tá minimamente nutrido. E a real é que o agricultor no Brasil, convencional, ele tá muito marginalizado. Sim. Ele não dá conta, gente. Então, não é má fé, não é não querer. Chega lá uma Bayer da vida com um pacote completo da semente, do negócio, pra um cara que não tem uma assistência técnica. E quem planta sabe. É importante uma assistência técnica. Isso eu aprendi com a Luísa do Pé de Feijão, que trabalhou já nas 2 pontas. Hoje ela tá, né, muito na agroecologia, na produção, em projetos de educação alimentar. Mas ela viu lá na prática a falta que faz você ter uma assessoria técnica pra juntar as peças do quebra-cabeça e falar, essa larvinha que tá dando aqui, você não tá conseguindo, também já deu no seu vizinho, também já deu no outro. Quando não tem esse mediador... Trocar os saberes. Sim. O Sítio Semente, lá em Brasília, tá fazendo um trabalho incrível de unir os agricultores e fazer capacitações pra expandir esses cursos de agrofloresta que se popularizaram muito dentro das nossas bolhas sudestinas, né? Mas de levar isso pra quem realmente tá na prática. Tem vários projetos fazendo isso. Tem um projeto Mais Agrofloresta. Também é um projeto de capacitação de agricultores que querem plantar orgânico. Eu descobri que quem tem o selo, por exemplo, o Josiel, que é o produtor de quem eu compro, ele me explicou. Quem tem o selo tem essa assistência de 6 em 6 meses. É bem legal isso, né? De 6 em 6 meses o cara vai lá, ou ele pode ligar e falar, apareceu tal tipo de larva, o cara vai ajudar ele. Só que é caro o selo, né? Ele tá numa cooperativa que, com mais 25 agricultores, se eu não me engano, e cada um paga R$1.000 por ano. Aí fica mais barato. Mas se você for individual, é 5.000 por ano. Caramba. Para o agricultor, dependendo do tamanho dele, fica muito difícil, né? Então, tem que ter esse suporte. É muito legal ter essas iniciativas. Isso é legal de falar, que nem sempre, não necessariamente não ter selo não quer dizer que é orgânico, né? Lembrar que o selo é uma coisa cara, então se você vai num produtor direto, produtor menor, conversando com ele, tem veneno, você já sabe se é orgânico, não precisa do selo, mas óbvio que o selo é uma coisa legal da gente ter essa garantia, mas não necessariamente vai ter. É, isso aí. Tem algumas comunidades autocertificadoras também, bem interessante esse movimento. Mas no geral, o que as pessoas querem é ir no mercado da esquina e comprar, né? E é isso, a gente precisa revisar os nossos hábitos, porque a gente construiu hábitos quando a gente não sabia muito dos impactos, a gente construiu hábitos muito confortáveis. Só que o nosso conforto, quem paga a conta do nosso conforto é sempre a ponta mais fraca. Então isso vem carregado de uma dose energética de sofrimento de companheiros da mesma espécie aqui mesmo, né? Agricultores e, enfim, isso acontece também na reciclagem, né? O fato da gente não ser cuidadoso com a nossa separação na hora de olhar para o nosso resíduo em casa. A gente joga o problema para frente e quem lida com esse problema é uma população que precisa da nossa ajuda e não que a gente atrapalhe. Começar a separar o lixo em casa é um exercício de
compreensão. O lixo é um espelho, né? Do que a gente consome. E do nosso estilo de vida também, né? Então, o lixo mais saudável vai ser aquele da pessoa que tem alimentação mais saudável e os hábitos de higiene, cosméticos mais saudáveis. Mas a gente gera muito resíduo ainda, mesmo quem já tá... Eu gero resíduo reciclável em casa. O que tem, né? Tem uma garrafa de um vinho, tem azeite, tem um monte de coisas. Então, o cuidado com esse resíduo é de nossa responsabilidade. Assim, isso eticamente e também por lei. Só que ninguém fala pra gente, né? Na nossa lei, a gente tem uma lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, um conceito de responsabilidade compartilhada, e a gente não faz a nossa parte. Então, aí eu gosto de dar umas orientações, umas dicas práticas que melhoram muito a vida da galera, que a gente conhece de perto, visita muito. Então, por exemplo, precisa lavar o lixo reciclável? Falando lixo, tá? Mas vocês sabem que lixo não existe. Não precisa lavar as embalagens recicláveis. Não é que você precisa deixar brilhando, mas quanto mais limpo você deixar, melhor a vida do catador. Porque esse resíduo, né, para ele juntar um fardo de um mesmo material e conseguir vender, aquilo fica bastante tempo no lugar dele, seja na cooperativa ou no quintal onde ele faça isso na casa dele. E o ambiente é de muito rato e barata. Então, eu gosto de fazer isso, eu faço isso, assim, sabendo que a reciclagem no Brasil é muito manual, artesanal, tipo cerveja artesanal, que é feita uma a um. O resíduo também, todas as embalagens vão passar pela mão de alguém. Então, tudo que você descartou, alguém vai lidar com aquilo. Por mais que você não quis lidar naquele momento, alguém vai lidar com aquilo. Se você colocou na reciclagem, né? Se você separou no... Estamos falando de quem já tá nesse nível, tá? Eu espero que vocês estejam. Ai, vocês. Estamos falando de quem pelo menos já começou a separar. Então, se você já separa, vai tentando colocar no seu dia a dia hábitos que vão melhorando a sua separação. Por exemplo, as coisas pequenininhas, microplásticos em geral. Cotonete também espero que todo mundo já tenha parado de usar, porque o de papelão já tá ao mesmo preço até em farmácia grande. Sim. Mas, enfim, plásticos desse tamanho, tá? Lacres, cotonetes, que mais? Tampas. A chance deles serem reciclados é minúscula, porque quando chega uma quantidade de resíduo numa esteira de cooperativa, não dá tempo da galera separar tudo. Vocês têm que tentem imaginar que quem tá fazendo essa reciclagem é uma galera que não tem apoio nenhum. É um ambiente, assim, que as máquinas... Se tem máquina, tá quebrado. Eles estão ali, eles não têm muitos direitos trabalhistas. Às vezes, quando estão organizados em cooperativa, tem alguma coisa. Então, o máximo que a gente conseguir emparcerar com essa galera, melhor pra eles. Até porque a gente só tem alguma taxa de reciclagem graças a eles. Os catadores reciclam 90% de tudo que a gente recicla. É 5%, menos de 5%. Então, de todo o lixo potencial reciclável que a gente gera, a gente recicla 5%? É isso? Menos de 5%. Menos de 5% e eles são responsáveis por 90%. Então assim, né? São muito nossos parceiros e a gente não tá colaborando muito nessa relação. Então, na hora... Tá bem abusiva essa coisa. Vamos revisar, vamos fazer essa DR agora, batendo na mesa. Mas é isso, então não precisa gastar água pra lavar o resíduo, mas se você puser ela ali na pia, vai cair uma aguinha do enxágue da louça, e aí já vai limpar, você dá uma chacoalhadinha ali no restinho pra sair, esgotar o alimento todo da embalagem ao mínimo. Tirar. Às vezes, se você usou um guardanapo, por exemplo, usa o próprio guardanapo pra remover a gordurinha do fundo da embalagem, sabe? Passa uma aguinha. Coisas muito gordurosas, eu dou uma fervidinha num pouquinho de água só, jogo e acabou a gordura. Então, aí você só dá uma chacoalhadinha umas 5 vezes na pia, dentro da pia pra não molhar tudo e pronto, tá? Na melhor situação pra ser reciclado. E aí pensar também é isso, a gente tem ainda algumas dúvidas, eu sinto que a maioria das pessoas tem dúvidas. O Gui me pergunta 7 vezes por dia, isso recicla ou não recicla? Eu falei, eu não sei tudo, calma, vamos pesquisar. Então isso limita muito e às vezes aqui na pressa eu não sei se recicla, então eu vou mandar para o lixo comum. Existem recursos, né? Existem aplicativos ou sites, existe uma maneira da gente saber, ou massa, se a gente falou, a Babi foi lá visitar a comida que ela come na plantação de Josiel, seria massa a gente de repente conhecer esse lugar, visitar, você tá em São Paulo, você tá no Rio, procura a cooperativa e vê lá. Aí a cooperativa mais próxima de você pergunta todas as suas dúvidas, já tira de uma vez. Isopor, cotonete, mas não sei o que, isso recicla, aí você vai saber e você vai ficar mais tranquilo na hora de você separar. Mas existem também alguns sites e aplicativos que ajudam um pouco nisso. Sim. Se vocês gostaram e ficaram animados com essa dica da Thaís, eu gostei muito. Eu abri uma planilha colaborativa no Docs, lá no meu Drive, que legal. que eu compartilho
compartilhei, tá num destaque no meu Instagram, chamado Nosso Estudo, que é justamente uma planilha com todo tipo de embalagem, o nome. E aí você faz essa pequena entrevista, essa visita na cooperativa ou no Ecoponto ou junto ao catador que você tem essa parceria e pergunta pra ele tudo, porque é isso também, varia. Essa pergunta, recicla ou não recicla, varia do lugar onde você tá, do tipo de destinação que você dá. Tem as melhores cooperativas, as mais estruturadas, que tem espaço, elas reciclam quase tudo. Mas via de regra, plástico laminado de salgadinho, Cheetos, amendoim, ninguém recicla isso no Brasil e a gente usa muito isso no dia a dia. Bandejinhas e copinhos de isopor também não. E tem alternativas, né? Porque a gente imagina, muita gente compra direto e fala, mas não tem, só tinha no isopor. Tipo, não, vai ter em outro mercado que vai ter sem isopor, ou às vezes você nem precisa comprar aquilo, sabe? Compra in natura mesmo. As coisas picadinhas. Gente. Mas tem umas coisas que... Morango é difícil, né? Não, mas aí é plástico, dá pra você comprar sem ser no isopor. Não, o morango... vem na caixinha plástica, na caixinha de plástico, em vez de vir na caixinha de isopor, entendeu? Tem... Sim, verdade. É assim, gente, assim, a prática é que se a gente quiser ser os cidadãos da ilha mundo que a gente quer que exista, a gente abole completamente qualquer tipo de embalagem plástica descartável também, porque o plástico, ele tem um tempo de vida limitado, ele não é infinitamente reciclável. Sim. O alumínio e o vidro são infinitamente recicláveis. Eles não perdem a qualidade conforme vão passando por reprocessamentos de reciclagem. O plástico, sim. Então, o plástico sempre pressupõe, mesmo que a gente recicle maravilhosamente bem, sempre pressupõe que vai ter matéria virgem entrando de novo. Entendi. Que tristeza. Então, eu acho que uma dica pra quem tá começando a pensar nisso agora e ainda não pensou é tirar os plásticos de uso único que a gente tá acostumado, né? Sim. Então, o primeiro de todos é tipo, vai no mercado comprar fruta, você vai pegar cada fruta em cada tipo de plástico e vai chegar em casa e vai jogar fora, porque vai rasgar. Uma cabeça de alho na sacolinha, eu fico doida. Eu fico doida. E o engove na sacolinha? Você vai na farmácia, a pessoa toma um engove. A sua ressaca piora 3 vezes. Só de karma. Essa é boa, já elimina os descartáveis. Farmácia e mercado ali é uma coisa que não precisa de plástico mesmo. E olha que eu vou muito na farmácia, porque eu preciso. E nunca pego plástico, porque não tem necessidade. O máximo vai virar a sacolinha do lixo do banheiro e nem precisa também, na verdade, né? Tem outras alternativas. Eu vou dar uma dica, porque algumas dicas são assim, relacionais. Então, por exemplo, você pediu um café e veio um mexedor de plástico. Eu espero que também vocês já não usem mais açúcar nem adoçante. Mas assim, se você toma ele puro, é totalmente desnecessário, né? Daí você pode virar pra pessoa, pra atendente, pega assim com cuidado, bem no cabinho, pra não sujar com a sua mão, devolve pra ela, olha pra ela no olho dela, agradece e fala, obrigada, eu vou economizar esse aqui pra você. Eu não vou falar, eu não quero plástico. Não vou, porque o dia a dia dela é o tempo inteiro com aquele mexedor. Não foi ela que colocou aquilo ali. Ela não tá ali com esse olhar. Você precisaria de mais tempo pra falar a respeito disso. Se você tiver com tempo, aí você pode aprofundar a conversa e contar melhor. Porque esse mexedor de café também nunca deve ter sido reciclado nenhum no planeta inteiro. Estão todos por aí. Estão todos por aí. Tem saídas, né? Primeiro a colher de metal, que infinitas vezes, eu já fiz a conta, infinitas vezes mais barato, inclusive. Você comprar um mexedor de plástico custa dinheiro ainda, além de todas as vezes. O sachê de açúcar, esses sachêzinhos de açúcar adoçante, eles são de papel por fora e de plástico por dentro. Também não são reciclados nunca aquilo. E é muito mais caro também. Então tem algumas mudanças. Você fala de ketchup e mostarda, né? Vixe, agora Maria. que eu pensei nisso. Nunca vão reciclar aquilo. E aí, explica isso então. Porque você falou na terça-feira, eu acho legal falar de novo. Quando você vai comprar salgadinho da Elma Chips, digamos, tem o símbolozinho de reciclagem lá. Mas ele não é reciclado. Por que não é reciclado? Porque ele tem um valor muito baixo no mercado da reciclagem. Era isso que eu queria. A resposta, é reciclável ou não é reciclável, é um grande depende, e quem rege esse depende é o mercado. Então, essa embalagem, ela existe uma tecnologia para reciclá-la, já existe, mas não é reciclado na prática, porque o preço, para você conseguir vender uma quantidade de uma sala lotada, você vai ganhar tão pouco que as cooperativas às vezes não têm onde guardar. Não compensa, pra... Não tem viabilidade. E às vezes, quando eu não trabalhava ainda visitando cooperativas, eu tinha um pensamento assim, como assim, não vale a pena? Mas eles tinham que ser mais conscientes, né? Poxa, custa eles pegarem a embalagem e juntarem? Custa. Custa sim. Mais. É um trabalho a mais. O nosso trabalho todo, de todo mundo, é produtividade. É o quanto você consegue produzir por hora.
fora, e para eles fazerem esse trabalho, eles deixariam de fazer o trabalho que rende recursos, monetiza, né? Então eles deixariam de separar os materiais que eles conseguem sim vender por um preço bom que vai mantê-los com uma saúde financeira mínima para eles poderem comprar comida em casa. Então, nunca julguem os catadores, eles são pessoas maravilhosas e precisam muito da nossa ajuda. E espaço físico, né? Vocês precisam visitar a cooperativa para vocês entenderem o quão cheio é aquele ambiente de coisas chegando, e papelão, e jornal, e chega coisa, bem... E é isso, eu tô falando aqui, né? Arrasa, mas eu só fui visitar, nessa época eu tinha zero preocupação com o meu lixo. Inclusive, eu era a rainha do lixo. Rainha do sucata. Rainha da sucata. Não, antes fosse, porque eu ainda fazia umas roupas, não fazia nada. Mas eu trabalhei com cinema há muito tempo, televisão, e a gente comprava muitas coisas. Por exemplo, precisa fazer um cenário de bar, eu preciso de muita garrafa, eu ia direto na cooperativa comprar, porque já ficava lavadinho e sem o rótulo, e a gente comprava de monte, tipo caixas e caixas, desde papelão, jornal, garrafa, várias coisas a gente ia lá comprar da cooperativa. Então conheci muitas aqui em São Paulo por conta disso. Então é isso, é esse ambiente lotado, muita gente trabalhando, muita coisa chegando. Além de tudo tem isso, né? Eu não sei qual é o número aqui em São Paulo, mas talvez seja muito lixo pra pouca gente, e a gente pensar isso, não só destinar, como diminuir mesmo a quantidade que você produz, porque por mais que essa galera tá reciclando pouco, eles já estão reciclando muito do que chega. Então a lógica de separar é assim, é o mínimo que a gente faça, mas sempre na lógica do reduzir, né? Principalmente esses que a gente sabe que tem valor de mercado de matéria-prima reciclada muito baixo. Então, os copinhos plásticos, por exemplo, por isso que existe essa guerra contra os copos plásticos. Eles vão, o plástico adora viajar, ele é voador, ele adora esportes radicais pelo rios, mares e ares. Então, eles vão parar na natureza, porque tem um valor de mercado tão baixo que pouquíssimas cooperativas trabalham com esse material, e eles vão se acumulando. A nossa gestão de resíduos de país subdesenvolvido é precária, cai coisa de caminhão, chove antes de passar o caminhão, a chuva leva tudo sempre para uma galeria pluvial de chuva ou para um rio, e o rio em algum momento vai chegar no mar, como aqui em São Paulo, que demora 5.000 quilômetros, mas chega lá no Uruguai, no mar. Então, eliminar esses plásticos todos de uso único, acho que é fundamental, eles têm um valor muito baixo de mercado. E para tomar cerveja, é melhor na latinha ou na long neck de Heineken? Eu fico nessa dúvida, eu já vi algumas discussões, o que é melhor? Já que parar de beber a gente não vai, no Brasil 2019, infelizmente parar de beber não vai dar. Tá no projeto futuro, mas por enquanto a gente vai bebendo. Bom, o alumínio no Brasil tem uma cadeia linda, né, de reciclagem, assim, linda em números, tá, gente? Porque só existe esse número alto da reciclagem porque a gente tem uma população imensa que depende disso, de catadores de latinha. Mas assim, se você consome uma cerveja de lata, 99% de chance dela ser reciclada. Porque mesmo que o bar, o boteco não separe, os catadores são ávidos, assim, eles vão atrás, eles abrem... Por isso que em show, praia, sempre tem alguém levando. É um material que vende muito fácil, é leve, tem muitas vantagens para reciclagem. Carrega um monte. É muito prático, então você tem... E ele é infinitamente reciclável, então ele tem uma reciclabilidade, que é um conceito legal de saber, que é a qualidade de ser reciclável, muito boa. O vidro também é infinitamente reciclável, mas é muito mais complicada a reciclagem do vidro, tanto que tem muitos lugares que não fazem. Principalmente a garrafa verde, eu ouvi falar, tem uma dificuldade a mais, não sei por quê, porque vai transformar em menos coisas, é isso? Será? E o transparente já vira coisa. Menor ideia. Eu ouvi falar do que talvez o verde, chama Heineken, né? Tem outras. O nome O vidrinho verde, ele é mais difícil de reciclar. Tem a coisa das cores na reciclagem, né? E é difícil você separar por cor. Então, quando você mistura as cores, ele vai virar um vidro de menos valor. Entendi. Né? Então vai chegar lá, vai pagar um preço porque vai virar tudo um vidro âmbar. Entendi. Que é aquele mais escuro. Então, o vidro tem assim, até é legal falar pra todo mundo. Quando você separa em casa, você pode até misturar os resíduos que são todos os recicláveis, vamos pôr, juntos. Mas o vidro tem um carinho especial com vidro. E não coloca outros vidros no meio dos vidros comuns, de garrafas e potes de vidro. Não coloquem lâmpadas e espelhos junto. Porque se quebra a lâmpada e o espelho junto com os outros cacos, ninguém vai separar caquinho. Então, aquele lote todo é dado como contaminado
contaminado por esses cacos que não são recicláveis, da lâmpada, do espelho. E aí tudo aquilo se perde. Não adiantou nada o seu trabalho. Então, separa as garrafas todas juntinhas e tem algum cuidado para elas não se misturarem com outras coisas. Tá, e a gente tá falando em separar, legal. Tô muito legal juntando lá minhas garrafas de vinho e juntando tudo bonitinho. O que eu faço com isso? Aqui em São Paulo, eu sei que existe, pelo menos no meu prédio, muitos na região central, eu não sei como funciona isso, mas existe o caminhão da prefeitura que passa na minha casa, terça e quinta, sei lá, alguma coisa assim. Então eu separo no prédio, o prédio já organiza, não, é quinta-feira, que desce tudo e o caminhão passa. Mas nem todos os lugares isso chega. Então a gente tá falando pra galera do Brasil inteiro, se não passa na sua rua, se não passa nem no seu prédio, se não passa, se você mora em casa, se não passa um da prefeitura na sua rua, como que faz? Aí tem, em geral, 3 opções. A primeira é ver se tem algum ecoponto, que, assim, aqui em São Paulo, antes de ter coleta seletiva, já tinha os ecopontos que ficavam em supermercados. Tinha mesmo, pão de açúcar, eu levava às vezes. Minha mãe usa do mesmo pão de açúcar há muitos anos, mais de 15 anos, e ela continua usando porque ela confia mais do que da coleta seletiva. Então, tem essa busca, mas muitos lugares não tem ecopontos. E aí tem os catadores autônomos, que são esses que passam com carrocinhas. No Rio passam de Kombi também. O legal é ver, se você vê algum pelo seu bairro um dia, já pede o telefone. Essa é uma busca assim que você faz mais no dia a dia mesmo. E pra quem tá em cidades maiores, o Cataqui, que é o aplicativo dos catadores autônomos, já tá funcionando. Não é só dos autônomos, acho que tem catadores em cooperativas também, né? E aí é uma boa maneira de você conseguir o telefone de quem já atende na sua região. Então você abre, tem tipo um mapa meio Uber assim. Você vê lá, você entra, consegue ver que materiais ele trabalha, você liga e combina a coleta. Eu gosto muito de recomendar para as pessoas combinarem um valor para esse serviço da coleta, porque vocês precisam todos saberem, assim, que o catador não consegue viver bem só do dinheiro da venda do material. Ele continua marginalizado, ele continua numa condição de vida muito ruim. Então, a gente que trabalha com isso e tentando trazer empresas para todo mundo reciclar bastante, a gente tá junto dessa ideia que parte dos catadores, claro, de remunerar os catadores pelo serviço de coleta e de triagem. É um trabalho, puta trabalho que eles fazem. E não só falar, eu tô fazendo muito de doar meu lixo e ele vai vender isso e vai viver benzão na piscina dele, no condomínio. Sim. Precisa remar muito pra gente conseguir diminuir a desigualdade, né? Eu acho que isso é legal. Legal. E tem as cooperativas também. Já vai visitar, já faz um... Porque a ideia, gente, é produzir pouco disso. Então você vai juntando, você vai, sei lá, uma vez a cada 2 semanas. Nossa, eu junto 4 meses em casa. Legal. Eu junto 4 meses, que daí eu ponho tudo no carro, fica, né, vou queimar esse combustível, já vou emitir esse gás de efeito estufa, deixa eu emitir direito. Então. Mas pra quem é isso, você vai a pé, você vai de busão, de repente 2 semanas, 1 mês, você vai testando, porque daqui a pouco você vai estar diminuindo bastante, você vai levar 2 garrafinhas de azeite, meu amor. Bem zero waster. Eu amo os gringos que colocam num pote de vidro, meu lixo de 1 ano é um pote de vidro, assim, ó, tudo lá dentro, maravilhoso. Mas, então, enquanto não é isso, pelo menos você vai juntando aí um tempinho e leva até lá, você já conhece a cooperativa, já conhece como funciona. E aí é isso, a gente se colocando no lugar daquela... Pensa se você fosse aquele trabalhador que tá recebendo o lixo e vendo como é que vai fazer. Como você gostaria que chegasse se você fosse aquela pessoa? Você gostaria que chegasse melecada, aquela tampa de maionese junto com não sei o que. Quando vem com gordura, então, de carne, imagina. Nem precisa ser vegano pra ter nojo, não, gente. Vamos deixar tudo bonitinho, pra chegar bonitinho lá, né? É como a Aline falou, não precisa deixar brilhando, mas pensa que se você fosse receber aquilo, pensa que aquilo ficou uns dias parado, e aí chegou lá, como que você gostaria que chegasse? E aí você faz do jeito que você gostaria de receber. Ou pensa que é a sua mãe, sua namorada, sua filha, sei lá, pensa que é alguém mulheres, que você ama. Tem muitas mulheres catadoras. Além de tudo, muitas vezes eles se machucam no processo. Então, esse carinho, assim, ele é good karma só, sabe? Faz muito bem de fazer e vocês podem saber aí de nós aí que estamos visitando cooperativa pra caramba, faz uma grande diferença. Você quer ter um projeto social e ambiental e ainda não sabe por onde começar? Começa
botando todo o carinho no seu próprio lixo. Já vai ser foda. Legal. Então a gente já falou do resíduo que a gente vai mandar pra reciclar e vai diminuir, mas e aí o orgânico? O que a gente faz com aquele monte? Pra onde vai e o que a gente faz e o que a gente pode fazer? Cortou, picou, as sobras todas, enfia no saquinho e coloca lá e é isso? Pode dormir tranquilo? Tranquilo, você vai botar a cabeça no travesseiro e vai vir agora, a partir de hoje, porque eu vou falar aqui, vai vir uma voz falando, seu orgânico tá indo pro aterro. E o aterro sanitário vira aquela cápsula contaminada, né? Chove nele, aí desce aquele líquido 200 vezes mais tóxico do que esgoto. Então você não quer que isso aconteça. Não. E aí você vai fazer o que eu acho que é a parte mais prazerosa de quem resolve ter uma vida mais sustentável, que é produzir adubo na sua casa. Fazer uma belíssima composteira. E aí você tem várias maneiras de fazer. Tem uma galera que faz em praças. Pra explicar, assim, acho que é difícil, mas tem alguns vídeos. No meu canal tem um monte de vídeos. Tem esse método, vou falar pra vocês, se quiserem dar um Google, é a composteira termofílica. A gente aprendeu com a Lê. É maravilhosa. Esquenta o negócio, é isso? Esquenta. O primeiro mês, você vai encher ela inteira, assim, né? Com, basicamente, gente, uma lasanha de folha seca e resíduo orgânico no seu jardim, num chão de terra. E aí cobre bem sempre de folha, porque a folha tem muito esse papel de diminuir o interesse de bichinhos, insetos e gambás e, enfim, ratos, baratos. Diminui totalmente. É um filtro muito efetivo e muito eficiente de odores. Então, você vai fazendo essa lasanha, cobre bem de palha. No primeiro mês, altas temperaturas, chega até 60 graus. E aí, passado o primeiro mês, que tá lá em repouso, quando você já parou de mexer nela, aí ela vai diminuindo a temperatura e vai acontecendo uma sucessão ecológica de outras espécies chegando. Por isso que é a minha favorita, porque os bichinhos chegam sozinhos. Então, você abre no segundo mês, vai estar cheio de minhoca, centopeia, besourinhos, e aí os que a gente não enxerga, né? Os fungos, as bactérias maravilhosas, aeróbicas, sem cheiro, sem dor, e você, no final do processo, tem um adubo pra ainda tirar uma onda de... Ainda tira uma onda, doa pra todo mundo. Bem hipster. A maior mudança que fazer compostagem em casa mudou na minha relação foi sentir que eu tava fechando um ciclo com o alimento, sabe? Isso é muito precioso, que é uma coisa que a gente não faz. A gente pega coisas preciosas, que são sementes, cascas. E óbvio que o maravilhoso é você aproveitar o máximo possível. Então, procura receita com casca de banana, faz desinfetante como a Aline ensinou pra gente, com os cítricos. Então, tem várias receitas que você pode procurar. Mas ainda assim, aquilo que você não vai consumir, aquilo é vida, né? Todo o processo. Gente, eu fui uma hippie tardia nesse dia, de chorar com o processo. É muito lindo mesmo. De devolver pra natureza aquilo que veio da natureza. Então, aquilo volta pra terra. E quando começa uma semente, um caroço brotar, eu choro. De tão lindo que é. Falou assim, tá rolando uma vida aqui e tá funcionando esse processo começando aqui. de novo. Tá começando de novo. Então, eu recomendo como fonte de que a gente tem que fazer isso, porque tem que voltar pra natureza, mas como terapia também, que tem me feito muito bem. Ecologia reverencial. Exato. Não precisa nem ir pra cachoeira, abraçar árvore, somar uma Amazônia, nem precisa. Junta os baldes na sua casa e faça. Junta e faz. E aí tem muitos vídeos, eu tô lançando um curso online agora, ou em setembro ou em outubro, ainda não sabemos, mas que vai ter uma aula só disso, ajudando você a montar o seu próprio, seja de jardim, seja de balde. Legal. E ser feliz. Eba. Legal. Ai, que bom. Obrigada, Aline. Foi demais. Dá pra ficar mais 3 horas aqui conversando, né? Lá. Quando que a gente faz o próximo, louca? Quando você voltar de viagem, né? Combinado, marcado. Fechou. Então. Muito obrigada. Muito obrigada. Valeu. E vocês não acompanham o trabalho da Aline, vai lá. A gente vai colocar todos os links. Mas acompanhe os stories, gente. Tem a novela. Como é que é a novela? Canudos na Areia. Canudos na Areia. Tem o Tonho, tem a Rotinha Raquel. Vocês têm que ver isso. É maravilhoso. Obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês. Só falar aqui que meu amigo mandou o nome do livro que eu perguntei. Chama Revolução das Plantas, do Stefano Mancuso. Que vai sair agora, tá em pré-venda. Vai sair agora em outubro. Maravilhoso. Obrigada, gente. Até o próximo. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau.